Sinisterra será comprado pelo Cruzeiro depois de bater metas? Bora esclarecer esse tema que foi bastante debatido por setoristas do Cruzeiro nos últimos dias. Vocês lembram, né? Sinisterra veio por empréstimo junto ao Bournemouth, operação de 2,5 milhões de euros. E agora, depois de supostamente bater metas, o Cruzeiro é obrigado a comprá-lo por mais 3,5 milhões de euros, que vão garantir só 50% dos direitos econômicos. Sim, operação cara. O Cruzeiro vai gastar 6 milhões de euros, ou mais ou menos 34 milhões e 600 mil, para ter só metade dos direitos econômicos do colombiano, que tem 26 anos de idade. Mas, antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do departamento de futebol do Cruzeiro que estava no clube e tocou a negociação com o Bournemouth. Ela assegurou que nunca teve meta nenhuma que tornaria esse empréstimo como uma obrigação de compra. O empréstimo foi acertado com a certeza nas duas partes de que o Sinisterra seria comprado. Nunca houve opção, sempre foi obrigação de compra. E essa pessoa disse mais. Ela falou: Nicola, você acha que o Cruzeiro pagaria 2,5 milhões de euros pelo empréstimo de um atleta por uma temporada? Nenhuma chance. Aí eu falei, mas por que adotou-se esse mecanismo de um empréstimo com obrigação de compra e já não comprou de uma vez? Segundo essa pessoa, para o Bournemouth seria mais negócio receber 2,5 milhões de euros no primeiro momento, na primeira temporada, e ter a certeza dos 3,5 milhões de euros na segunda temporada. Ah, só para completar, Cruzeiro e Bournemouth também prevêem a possibilidade da aquisição de mais 50%, algo hoje que me parece fora da realidade. Esses 50% custariam mais 5 milhões de euros. O Cruzeiro não tem por que comprar, até porque o Sinisterra, que deixou boa impressão na vitória contra o Bahia de virada, não vinha conseguindo jogar. São só 5 partidas nesse ano, ainda sem gols e assistências. O que você pensa dessa operação? Você gosta? Não gosta? Acha que o Cruzeiro gastou bem ou mal? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Beleza? Notícia legal para torcedores de clubes brasileiros que sonham com um volante de imposição. Fabinho, só 32 anos de idade, jogador que vai disputar a Copa do Mundo como convocado de Carlo Ancelotti, não deve permanecer no Al Ittihad. Nesse fim de semana, depois de mais de um jogo do time dele, ele foi perguntado sobre o seu futuro e decidiu sair pela tangente, abre aspas para o Fabinho: não sei ainda o que vai acontecer. O futuro agora são os 3 próximos jogos, pois ainda temos uma chance de nos classificar para a Liga dos Campeões da Ásia. E aí perguntaram, mas Fabinho, o que você pensa? Como é que está o seu momento por aqui? Abre aspas para ele: estou muito feliz no Ittihad. São 3 temporadas muito boas. Importante contar que o Fabinho tem contrato com o Ittihad somente até junho, ou seja, já pode assinar um pré-contrato. Na janela de janeiro, ele foi alvo de uma proposta do Palmeiras. Fabinho não disse não ao Verdão, mas falou que esperaria por movimentos no futebol europeu. Ele acha que com 32 anos de idade ainda tem chance de voltar para a Europa. Caso contrário, vai pensar em alternativas no próprio futebol saudita, onde ganha 11 milhões de reais por mês. Vou ser mais específico, o salário atual do Fabinho, levando em consideração que o euro perdeu valor, hoje o Fabinho ganha 11 milhões e 600 mil reais por mês. Com a alta do euro, esse valor pode ser ainda superior. Ah, só para completar, registrar também que o Fabinho é titular absoluto por lá, 44 jogos, 3 gols e 3 assistências. Jogador que pode também sofrer com as mudanças no Al Ittihad. O clube saudita está mudando de dono. O Fundo Soberano Saudita tem negociações para vender o Al Ittihad para um outro parceiro. Solta a bomba. É bomba? Solta a bomba. Então vai, solta aí. Solta a bomba aí. A gente gosta de bomba. Calma. Olha lá. Bombona, hein? Bomba de mercado. Vamos lá. O Cruzeiro fez uma oferta ao Brighton pelo Igor Júlio, zagueiro, que está lá disputando, né, a Premier League, tá na Inglaterra, e vê com muito bons olhos uma volta ao futebol brasileiro, ao Cruzeiro. Então, assim, um passo importante que o Cruzeiro já deu, que é o aval do jogador para a negociação. Segundo passo importante, oferta oficial. O que o Brighton pede é algo em torno de 6 milhões de euros e o Cruzeiro fez uma oferta um pouquinho menor. Mas isso, é natural em negociações. É natural você começar com um valor, o clube pedir outro e aí começam as negociações. O que há de diferente dessa vez é que, assim, tanto o Cruzeiro, assim como o Cruzeiro, o jogador, todo mundo está confiante num acerto. Isso é uma notícia
que a gente traz aqui com exclusividade no Fala Fonte. Tá todo mundo empolgado com o acerto e o Bruno Andrade já tem até detalhes do contrato e do tempo de contrato, se avançar, que vai ser assinado com o Cruzeiro, hein, Bruno? É isso, fechando essa negociação, como eu disse o Hernan, aí ela está bem adiantada, pelo menos há um otimismo muito grande de todos os envolvidos. Fechando essa negociação entre clubes, o Igor Júlio assina contrato válido por 4 anos com o Cruzeiro. É de fato o alvo prioritário para reforçar a defesa, pedido do Arthur Jorge. O Arthur Jorge tem feito muita força nos bastidores pela contratação do Igor Júlio. Lembrando então que o Hernan falou, o Brighton colocou a fasquia de 6 milhões de euros, o Cruzeiro enviou hoje pela manhã uma proposta um pouco inferior, mas apesar dessa diferença financeira, eles acreditam que dá para ser ultrapassado, especialmente porque dá para arrumar melhor ou ajustar melhor a forma de pagamento. Os obstáculos não é apenas, ou no caso esse obstáculo não é apenas a questão da proposta do valor, é também o formato de pagamento. Mas como eu disse, o Hernan já explicou tanto o valor como a forma de pagamento, todos eles acreditam que nos próximos dias isso será resolvido. Ponto extra para além então dos 4 anos de contrato se fechar de fato. A ideia do Igor Júlio é fechar esse contrato, fechar essa negociação ainda antes de terminar a temporada na Europa, no caso na Inglaterra. Ou seja, ainda em maio, se tudo correr bem e as conversas têm acontecido bem, têm evoluído bem, o Cruzeiro garante ainda esse mês a contratação do Igor Júlio, mas lembrando, ele só pode jogar depois que reabrir a janela de transferências internacionais. Mas o meu sentimento aqui, e do Hernan também, conversando com as pessoas envolvidas no negócio, é que vai dar jogo. É mesmo uma questão de ajuste. Primeiro você envia uma oferta, tenta puxar um pouco ali, um pouco aqui, mas todo mundo muito otimista em relação a essa contratação. Lembrando que o Cruzeiro também tenta a contratação de um goleiro, de um volante, de um atacante. Tem aquela questão envolvendo o limite por cada jogador. Isso casa com a nossa informação sobre até 10 milhões de euros por jogador. O Igor Júlio não vai custar mais de 6 milhões de euros. Boa, o Bruno Andrade trouxe essa informação já na semana passada, então, entre aspas, desse teto, e esse teto vai sendo cumprido. Aliás, passou o Corinthians aqui, não falei, mas depois eu volto a falar também para o Raniel ouvir, que o Hernan e o Bruno foram os primeiros, e o Fabrício, nosso editor, que cravaram que o Memphis não jogaria, né, Hernan? Sim. E aliás, estava estiloso o homem ontem. Eu não vi. Só o boné dele pagava todo o meu Tem foto aí? outfit. Ah, o Galindo acha. Acha uma foto aí, Galindo. Só o boné dele valia todo o meu outfit. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta segunda-feira, começando com o fim de mais uma rodada de número 15 na Série A do Brasileirão. Foram 7 jogos nesse domingo. Atlético Mineiro e Botafogo 1-1, Remo e Palmeiras 1-1, Mirassol e Chapecoense 1-1, o Santos derrotou o Red Bull Bragantino 2-0, Corinthians fez 3-2 para cima do São Paulo, o Flamengo derrotou o Grêmio por 1-0 e o Vasco derrotou o Atlético Paranaense também por 1-0. O Cruzeiro, que tinha começado a rodada na 15ª colocação, terminou a rodada em 11º. São 19 pontos ganhos e está muito embolado ali. Até o 7º, por exemplo, 1 ponto a mais que o Cruzeiro. Então, a classificação, inclusive, tem o Palmeiras liderando com 34 pontos, Flamengo segundo com 30, terceiro Fluminense 27, quarto São Paulo 24, quinto Atlético Paranaense 23. Na sexta colocação, Bahia 22, sétimo Red Bull Bragantino com 20, oitavo Vasco 20, nono Coritiba 20, décimo Vitória 19, 11º Cruzeiro 19. O Botafogo é o 12º com 18, o Atlético Mineiro 13º com 18, Internacional 14º também 18, Santos 15º 18, Corinthians 16º com 18. O Grêmio é o novo integrante da zona de rebaixamento, 17 pontos ganhos, o Cruzeiro abre 2 pontos de vantagem e ainda coloca ali 5 times entre o Cruzeiro e a zona de rebaixamento, fechando o Mirassol 18º, 13 pontos, o Remo 19º com 12 e na lanterna a Chapecoense com 9 pontos ganhos. E aí é esse o posicionamento do Cruzeiro na tabela
na Série A do Brasileirão. Próximo compromisso, o líder Palmeiras, hein? Sábado, na Arena Barueri. Até por falar em classificação, tem uma matéria bem legal, nosso centraldatoca.com.br, que desde que o Arthur Jorge chegou, apenas o Flamengo fez mais pontos que o Cruzeiro. O Flamengo, nos mesmos 7 jogos com o Leonardo Jardim, o Flamengo alcançou 16 pontos. O Cruzeiro fez 15 pontos. E aí, desde que o Arthur Jorge chegou, por isso o Cruzeiro entrou nesta campanha de reação. Então, um levantamento até bem legal. Acesse aí centraldatoca.com.br. O pensamento agora é Copa do Brasil. Nesta terça-feira, o Cruzeiro já em campo, 9h30 da noite, Mineirão. Bora lá comprar ingresso, galera. ingresso.cruzeiro.com.br. Ainda tem muito bilhete à disposição do torcedor do Cruzeiro e a expectativa é de um público aí acima dos 30 mil torcedores para o Cruzeiro buscar esta classificação. O empate na ida, 2-2, uma vitória simples e o Cruzeiro se classifica para as oitavas de final da competição. Kaique e Arroio voltam a ficar à disposição. Bruno Rodrigues tem possibilidade de voltar a ser relacionado. Hoje, o último treino na Toca. E aí, vamos ver o que fará o técnico Arthur Jorge. Tá falado, pessoal? Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.